Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal História e Política na Guiné-Bissau. Hoje vamos falar de massacre de Pinjiquite, acontecido em 03/8 de 1959 na Guiné-Bissau. Aproveitem e se inscreva no canal, rumo aos nossos primeiros 1000 inscritos. Agradecemos a vocês por terem assistido os nossos conteúdos. E bora pro assunto! Vamos então mergulhar num evento muito pesado, né? Um marco trágico na história da Guiné-Bissau. Um dia que, olha, começou com uma busca por justiça ali no porto e acabou, infelizmente, em muita violência. Exatamente. Para a gente entender bem o que aconteceu naquele 3 de agosto de 59, a gente precisa voltar um pouco no tempo, né? Pensar na Guiné-Bissau colonial dos anos 50. Ah, sim. Domínio português, né? Isso. E as condições de trabalho, nossa, especialmente para o pessoal do porto, os estivadores, eram péssimas. Muito precárias mesmo. Uma exploração, assim, clara. E que condições eram essas, né? A gente está falando de quê? Jornadas de trabalho que não acabavam mais e salários, assim, irrisórios. Uhum. Os estivadores, os marinheiros do porto de Pijiguite, Uhum. muitos deles trabalhavam para a famosa Casa Gouveia, que era ligada àquele grupo enorme, o CUF. Exato, a Casa Gouveia era muito poderosa na época. E eles ganhavam, tipo, entre 150 e 300 escudos por mês. E tem um detalhe que choca. Recebiam só 15 escudos por mês para comprar tempero para arroz. 15? 15 escudos é quase nada, né? Dá para imaginar a revolta crescendo ali. O descontentamento era, assim, palpável. Totalmente. E aí, cansados dessa exploração toda, o que eles fizeram? Decidiram se organizar. No dia 3 de agosto de 1959, eles começaram uma greve pacífica, é importante dizer, lá no porto de Pijiguite. Sim, a ideia inicial era essa. E a principal exigência era bem básica, né? Melhores salários e condições de trabalho um pouco mais dignas. Era pedir um mínimo, na verdade. Pois é, eles esperavam algum tipo de diálogo, alguma negociação, mas o que encontraram foi, bom, intransigência total. O gerente da Casa Gouveia na época, um tal de Antônio Carreira, ele se recusou a sequer atender às reivindicações. Não quis nem conversa. Que complicado. E aí, diante dessa recusa, né, os trabalhadores decidiram, ok, vamos manter a paralisação. E como um ato de protesto, fecharam o portão principal de acesso ao cais. E aí a coisa escalou, né? Qual foi a resposta das autoridades coloniais? Foi brutal. Imediata e brutal. A polícia, os militares portugueses e até alguns civis portugueses que foram armados avançaram sobre o porto. Civis armados também? Nossa! Sim! E o que aconteceu depois foi, assim, uma cena de horror. Eles romperam aquela barreira frágil do portão e simplesmente abriram fogo indiscriminado, contra a multidão de trabalhadores, que estavam desarmados, vale lembrar? Meu Deus! Temos relatos disso. Pessoas importantes que depois viriam a ser líderes do país, como Luiz Cabral, o Carlos Correia, eles trabalhavam na Casa Gouveia nessa época e viram tudo. Relataram cenas terríveis, de puro caos. E imagino o desespero. Eles tentaram se defender de alguma forma? Olha, houve ali uma tentativa, né? Talvez com paus, pedras, o que tinha à mão, mas era completamente inútil contra a arma de fogo. Logo ficou claro que a única opção era fugir para não morrer. Para onde eles correram? Muitos correram para a ponta do cais e ali no desespero começaram a se jogar no rio Geba para tentar escapar das balas. E conseguiram escapar na água? Infelizmente, nem ali. Existem relatos, sabe, de que os soldados continuaram atirando neles mesmo dentro d'água. Uma crueldade sem tamanho. Que coisa terrível. E o resultado disso tudo? O resultado foi trágico. Os números variam um pouco, mas fala-se em cerca de 50 mortos e mais ou menos uma centena de feridos. Foi um verdadeiro banho de sangue que, claro, ecoou por toda a Bissau. Chocou a cidade. 50 mortos. É muita gente. É impactante demais. Mas ok, vamos analisar um pouco mais a fundo. Além dessa tragédia humana imediata, o que essa violência toda significou? Quais foram as consequências, assim, a longo prazo? Olha, por mais terrível que tenha sido, o massacre de Pidijiguite acabou se tornando um catalisador para a luta. É visto hoje como um divisor de águas mesmo, sabe? Da luta contra o colonialismo português na Guiné-Bissau. Um ponto de viragem, então. Exatamente.
A brutalidade da repressão meio que escancarou a violência do sistema colonial. E em vez de calar as pessoas pelo medo, acabou tendo o efeito contrário. Acendeu ainda mais a vontade de resistir. Interessante isso. E é aqui que entra a figura do Amilcar Cabral, né? O fundador do PAGC. O partido já existia, certo? Desde 56, mas na clandestinidade. Isso já existia clandestinamente. E o Cabral, que era um estrategista brilhante, viu o massacre não só como essa tragédia horrível, mas também como uma, digamos, lição histórica. Uma lição muito dura, mas crucial. Uma lição estratégica. Exato. Para o Cabral e para a liderança do PAGC, Pidigite foi a prova final de que tentar a via pacífica, a reivindicação nos centros urbanos, onde a repressão colonial era mais fácil e direta, não levaria à independência. Seria sempre esmagada pela força. Entendi. E isso levou a uma mudança decisiva na estratégia do partido. Eles abandonaram essa ideia de focar a luta nas cidades. E foram para onde? Passaram a priorizar a mobilização do campo, nas zonas rurais. E, claro, a preparação para a luta armada, que aí sim começou oficialmente alguns anos depois, em 1963. Então, assim, para conectar os pontos, o massacre impulsionou diretamente a luta armada. Com certeza, há uma conexão muito forte. O sacrifício daqueles trabalhadores de Pidzigic, aquele sangue derramado, ele alimentou diretamente a guerra de independência. Essa nova consciência, essa nova estratégia pós-massacre foi o que deu força para a luta armada que veio depois. E que culminou na independência, né? Exatamente. Primeiro a proclamação unilateral em 73 e depois o reconhecimento por Portugal em 74, que só veio depois da Revolução dos Cravos lá em Lisboa, que derrubou a ditadura, regou a árvore da liberdade da Guiné-Bissau. É uma herança muito pesada, mas ao mesmo tempo fundamental para a história do país. E hoje em dia, como essa memória é preservada? Como se lembram de Pidigite? Olha, o massacre de Pidigite é um pilar fundamental da memória coletiva guineense. É um símbolo muito forte de resistência, de sacrifício. O dia 3 de agosto, inclusive, é feriado nacional. Um dia dedicado a essa memória. Existe algum memorial no local? Sim, existe. Lá no Porto de Bissau, bem no local onde tudo aconteceu, foi erguido um monumento muito marcante. É uma mão negra, bem grande, fechada em punho. É conhecida como a Mão de Timba. É uma homenagem direta aos trabalhadores que perderam a vida naquele dia. Mão de Timba. Que forte! É muito forte. E o evento também vive na cultura, sabe? Na poesia, na música, na identidade nacional guineense como um todo. É algo que não se esquece. Uma marca profunda, sem dúvida. Bom, acho que conseguimos ter uma boa visão desse evento tão importante e trágico. Sim, um momento definidor para a história da Guiné-Bissau. Não se esqueçam de subscrever aqui no canal História e Política na Guiné-Bissau, comentem e deixem aquela joinha para mais conteúdos. Até a próxima!